conhecer o nosso próprio chão. Este é um dos objetivos do LevCamp, Laboratório de Estudos em Vegetação Campestre, que desenvolve inúmeros projetos para descobrir novas espécies e características dos campos do Rio Grande do Sul, integrando ensino, pesquisa e extensão. O trabalho que a gente faz aqui é, na verdade, conhecer mais e melhor a nossa flora. Esse é o nosso objetivo principal, o conhecimento da flora para que seja aplicada nas diferentes áreas que vão utilizar esse conhecimento. A gente trabalha com a vegetação campestre aqui no sul do Brasil, tanto no bioma Pampa quanto no bioma Mata Atlântica, então as áreas de campo na serra principalmente, né? A gente trabalha aqui porque são ecossistemas muito ricos em espécies e essa diversidade é muito pouco conhecida. A vegetação de campo nunca foi muito explorada e foi sempre muito pouco conhecida e continua sendo pouco conhecida pelo povo aqui do estado mesmo, pelos técnicos aqui do estado também. Conhece muito pouco da vegetação de campo. Se conhece muito mais sobre floresta, sempre que se fala em planta se pensa, ou se fala em vegetação se pensa em floresta. Nunca se pensa em campo. Porque campo é uma vegetação pequena, rala, ou melhor, baixa, não é? Pequena, mas que tem uma diversidade extremamente alta, mais alta do que muitas formações vegetacionais. A gente trabalha basicamente com o levantamento da vegetação, né? Anotando as espécies que estão presentes e relacionando isso depois com fatores ambientais, com clima, com solo e também com manejo. Hoje se diz que o Brasil é mega diverso. Mas quanto que a gente conhece de toda essa nossa flora? Quanto que a gente conhece da flora aqui do estado? Quanto que a gente conhece da flora do Pampa, por exemplo, né? Então, para isso, eu tenho que saber exatamente quais são as espécies, quem são as espécies. O nosso laboratório une duas áreas importantes para estudar a vegetação campestre, a taxonomia e a ecologia. Na taxonomia, os colegas que trabalham com isso, os alunos, trabalham com a elaboração de chaves, a descrição de novas espécies, né? Então, descrevendo as plantas, conhecendo as plantas, né? E na parte ecológica, a gente trabalha mais depois com a questão por que essas plantas estão num determinado local. A taxonomia dá embasamento por um trabalho aplicado e com uma boa base. Isso significa, vai dar um trabalho muito mais consistente, a parte ecológica, se eu tenho uma parte básica bem trabalhada. Eu entrei no LevCamp em 2012, comecei a trabalhar com taxonomia aqui no laboratório, taxonomia do gênero hipérico, então é um gênero campestre, né? Ele ocorre principalmente no bioma Pampa e também nos campos em cima da serra, aqui no norte do Rio Grande do Sul. Esses trabalhos eles servem basicamente para conhecimento da flora nativa, né? Que se não fossem esses trabalhos, nós não teríamos o conhecimento que a gente tem atualmente sobre biodiversidade. Como resultado do meu trabalho, do mestrado, né, foram descobertas duas espécies novas desse gênero aqui no estado. Uma delas já foi publicada, a outra ainda está em processo de publicação. Foi descoberta também uma nova citação para a flora do Brasil. Então, esses resultados eles são bastante importantes para que a gente conheça a nossa biodiversidade, porque a gente ainda está engatinhando, principalmente aqui no bioma Pampa, né? Que até pouco tempo nem era reconhecido como um bioma. Além disso, o meu trabalho do mestrado, ele assim como os dos demais colegas, ele fornece materiais, subsídios, então, para a identificação das espécies, seja chave de identificação, seja mapas de distribuição geográfica, ilustrações, fotos, vários outros materiais que ajudam outras pessoas de outras áreas a identificar as espécies. Então, esse grupo que eu trabalhei durante o mestrado, ele é muito visado na área da farmácia, né, porque muitas espécies europeias são utilizadas como princípio ativo, tem princípio ativos como antidepressivos, né? Então, as espécies nativas estão sendo muito procuradas a fim de encontrar novos princípios com propósito medicinal. O Pampa foi um bioma que me interessou, por ser um bioma pequeno, mas com uma diversidade muito grande e com muitas espécies ameaçadas também. E aí isso tudo meio que casou assim, para eu desenvolver meu projeto, que é especificamente hoje com áreas prioritárias para a conservação do bioma Pampa. O que eu faço
é pegar a informação base, né, da taxonomia, né, aplicar todos esses métodos de avaliação de risco de extinção e, juntamente com dados ambientais, criar modelos para que a gente tenha assim, quais são as melhores áreas, né, para se conservar, para se proteger a natureza no bioma pampa do Brasil. No momento, eu estou conseguindo realmente achar áreas, né, que são de extrema importância, que ainda não eram citadas, né, para o pampa, e conseguindo também descobrir esses novos registros para algumas espécies ameaçadas ou então áreas que antes tinham, né, registro e agora já não tem mais. Foram substituídas por lavouras, plantações de pinos, eucalipto, ou então por um manejo com pecuária que seria depredatória. Eu trabalho com basicamente taxonomia, só que essa taxonomia ela me possibilita auxiliar também os trabalhos de ecologia e conservação. Atualmente também participei da nova lista de espécies da flora ameaçada do Rio Grande do Sul, indicando espécies. Então, com o meu trabalho de taxonomia, que é a base para indicar essas espécies que estão ameaçadas ou não. No Rio Grande do Sul, eu cataloguei 12 espécies do gênero. Antes, a real riqueza de Cúfia não era conhecida, então foram 12 espécies, sendo que dessas 12, 10 são citadas por Pampa. Também nós dobramos o número de espécies de Cúfia citadas por bioma Pampa e 14 para o bioma Mata Atlântica. Também houve contribuições taxonômicas para o gênero, descobertas um tipo nunca citado de raiz, que é a raiz tuberosa para uma espécie. Também outras estruturas morfológicas que nunca tinham sido citadas para as espécies do gênero aqui. Também é importante destacar a importância medicinal que essas espécies têm, não só na região sul, mas em todo o Brasil. As minhas plantas, as plantas com que eu trabalho, são conhecidas popularmente como sete sangrias, porque utilizando o chá das partes aéreas dessas plantas equivale a um tratamento de sete sangrias muito comum ao passado. Há algumas pesquisas em andamentos com algumas espécies e comprovando, de certa forma, a eficácia do emprego dessa planta na medicina mesmo. Imagine quantas espécies poderiam ser encontradas em apenas 1 metro quadrado de campo. Graças ao projeto PPBio, foram identificadas 57 espécies numa área de estudo na cidade de Quaraí, na fronteira oeste do estado. O resultado surpreendeu cientistas e pesquisadores e mostra como o bioma Pampa é muito mais rico do que pensávamos. O PPBio, né, a sigla significa Programa de Pesquisas em Biodiversidade. O PPBio se originou em 2004. Inicialmente, ele ocorria só na Amazônia e no semiárido. O PPBio se expandiu e, mais atualmente, há 2 anos atrás, a gente começou esse projeto aqui no bioma Pampa. O projeto PPBio é um projeto financiado pelo CNPq, um projeto super importante que existe em todos os biomas brasileiros, e a gente aqui trabalha então no PPBio Campos Sulinos, o PPBio dos campos aqui do sul do Brasil, especificamente o nosso laboratório na parte da vegetação campestre. O objetivo do projeto é descrever melhor a biodiversidade dessas regiões, que é muito pouco conhecido ainda. A gente tem, por exemplo, aqui perto de Porto Alegre, a gente tem um bom número de estudos dos campos, mas se a gente vai para regiões mais distantes, Alegrete, Quaraí, Missões, etc., a gente tem muito pouco estudos, né? Ou seja, a gente não sabe a biodiversidade nesses locais. E o PPBio tem este objetivo de, num primeiro momento, levantar a diversidade de diversos grupos de taxons, e depois a gente tenta então explicar essa diversidade em relação aos diversos fatores ambientais, e também tenta entrar em um pouco mais detalhe assim quais processos ecológicos então sejam responsáveis pela diversidade das plantas. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul 10 unidades amostrais de paisagem marcadas. A gente faz inicialmente essa marcação através de imagem de satélite. A gente está sempre procurando áreas de campo mais conservadas,
mesmo que elas estejam dentro de propriedades particulares. Então, um dos pesquisadores, que é nosso colaborador, ele vai primeiro nessas áreas, faz o contato com os proprietários das fazendas, pede permissão para a gente realizar o trabalho. E quando ele chega lá, se ele consegue essa permissão, ele já marca as parcelas e depois a nossa equipe, que é a equipe de vegetação campestre, vai lá nas parcelas e faz a amostragem. A gente tem áreas onde por metro quadrado tem mais de 40 ou 50 espécies, né? Então, neste trabalho, foi até levantado a parcela mais rica em espécies até agora do bioma Pampa, com 57 espécies. E isso é tudo em campo normal em aspas, um campo comum, né? Não é uma área em unidade de conservação, é um campo sob manejo, com gado, áreas, principalmente áreas particulares também, que destacam a importância, né, do manejo para este bioma. A gente amostrou no Rio Grande do Sul 7 das 10 áreas e a gente amostrou uma área em Santa Catarina ainda. E falta um pouco de trabalho, aqui no Rio Grande do Sul ainda faltam 3 áreas, falta uma área em Santa Catarina e uma no Paraná, que a gente ainda precisa fazer levantamento. A gente espera que na próxima temporada de campo, ou seja, na próxima primavera e no próximo verão, a gente consiga terminar isso, né? E resultados concretos a gente ainda não tem muita coisa, porque nessa primeira fase a gente faz o levantamento, a gente traz as plantas para o laboratório, identifica, trabalha com essas plantas um pouco e depois, daqui a 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, a gente vai conseguir produzir alguma coisa concreta. Os campos gaúchos vêm sendo degradados por diversos fatores, como agricultura, pecuária e o aparecimento de espécies invasoras. O projeto de restauração do Leve Camp tem como objetivo recuperar a vegetação original dessas áreas. A restauração de áreas degradadas, na verdade, é uma área de pesquisa com uma longa tradição assim, no mundo e também no Brasil. Só que no Brasil, até muito recentemente, digamos 2, 3 anos atrás, o pessoal tem trabalhado quase exclusivamente com a restauração de ecossistemas florestais. Porque os campos têm sido negligenciados, assim, pouco considerados. E aqui no sul do Brasil a gente tem áreas de campo e são esses campos que estão sendo degradados pelo plantio de espécies arbóreas exóticas, pinos, eucaliptos, etc. Existem estudos para a restauração de ecossistemas florestais, mas para ecossistemas campestres, o que se tem, o que se conhece de métodos é principalmente para o hemisfério norte. Então, devido a essa demanda e o laboratório trabalha com vegetação campestre, aí surgiu o projeto. O grande problema é que até o momento não existem técnicas para fazer isso. Então, o que a gente está fazendo é principalmente ler ou se informar o que existe de técnicas em outras regiões, avaliar até que ponto essas técnicas são aplicadas para a nossa situação aqui. O projeto ele é basicamente para testar métodos, desenvolver métodos ou adequar métodos que já são conhecidos para outras áreas e ver a viabilidade deles para os campos do sul do Brasil. A primeira parte do projeto é principalmente remover esse fator da degradação, né? No caso do meu projeto, que é com pinos, remover a biomassa que fica após o corte, as serrapilheiras, as cículas que ficam na área. E aí depois é a questão de introduzir as sementes e verificar se elas estão germinando, como que elas estão se propagando no local que está sendo testado o método. A gente está na fase de ter primeiros projetos práticos de restauração. Estamos na fase de implementação de experimentos na avaliação, com o objetivo de realmente desenvolver técnicas que possam ser aplicadas até em grande escala. O projeto ele é desafiador, né, porque ele é bem inovador, então é um projeto pioneiro no estado, mas isso também acaba sendo gratificante, estimulante para a gente. Então, o desafio é grande, mas ao mesmo tempo a vontade de colaborar e de ver o resultado positivo depois estimula todo
todo o estudo, todo o processo. No primeiro momento, né, o conhecimento produzido nesses projetos, ele vai entrar nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado, né, ultimamente em publicações científicas, em revistas, né, e claro, a gente tem que hoje em dia publicar em revistas internacionais, mas é muito importante, e a gente está sempre trabalhando nisso, de transportar este conhecimento também pelo público geral, pelos gestores de unidades de conservação, pela política ambiental no Brasil. Uma das formas de compartilhar os conhecimentos produzidos pelo laboratório é através da publicação de livros técnicos e didáticos. Também são organizados guias para quem visita as unidades estaduais de conservação. Todo esse material é feito em parceria com pesquisadores e instituições de diversas áreas. A gente está, por exemplo, no momento finalizando um livro de um outro projeto, um projeto anterior do PPBio, do projeto Cisbiota, que é um livro para público geral, não para especialista, né? Então não é para um cientista. A gente está fazendo uns guias para as unidades de conservação aqui do estado. Então a gente está fazendo um guia para o Parque Estadual Tainhas, em Jaquirana, e a gente está fazendo um outro que é para os aparados da serra, que é lá para Cambará. Porque a gente vai nesses parques, o pessoal não tem nada para mostrar para o visitante, para quem passa, para o pessoal local. Então nós estamos fazendo 2 guias para as 2 unidades de conservação e a gente quer ver se até a metade do ano a gente finaliza. O LevCamp, no momento, está com uma equipe muito grande, uma equipe interdisciplinar, né, com taxonomistas, com ecólogos, com botânicos dos mais diversos tipos, e eu acredito que o nosso laboratório se destaca um pouco para essa conexão de diferentes áreas de pesquisa. E, bom, no futuro, a gente tem muita coisa para fazer, porque se sabe muito pouco ainda deste bioma, então a gente não está com medo que nós vamos estar com pouco trabalho. Eu acho que a gente está querendo focar bastante agora, focar mais em cima do Pampa. E do Pampa como um todo, não só Rio Grande do Sul, não só Brasil, mas estender para o Uruguai. Nós já temos projeto em andamento junto com o Uruguai e parte da Argentina, para fazer essa integração. Porque a vegetação de campo não termina aqui, quando termina aqui no Chuí, Uruguaiana, Livramento, passa para o lado de lá, isso tem continuidade com o Uruguai. Então a gente quer dar também continuidade aos estudos, juntando toda esse grande, se é que eu posso chamar, esse grande bioma, não é? Que são os campos do sul, da América do Sul. Para mais informações sobre o laboratório, acesse o site